Em 1950, o Rio de Janeiro vivia um momento de transformação profunda. Era uma cidade que crescia, se modernizava e, ao mesmo tempo, mantinha viva a alma boêmia e cultural que sempre a caracterizou. As ruas de Copacabana começavam a pulsar com uma energia diferente. O bairro, que já era símbolo de charme e elegância, se tornava o ponto de encontro de artistas, músicos, poetas e sonhadores. Nas boates e casas de show, a música ecoava noite adentro, misturando o samba, o bolero e os primeiros ecos da bossa que ainda estava por nascer. Era uma época em que a cidade parecia respirar arte em cada esquina. O cinema nacional vivia o auge das chanchadas, filmes leves e populares que faziam o público rir, sonhar e se reconhecer na tela. Nas produções da Atlântida, os atores se tornavam ídolos, e o Rio de Janeiro, com suas praias e seus cenários urbanos, era quase sempre o pano de fundo dessas histórias divertidas e cheias de brilho. O rádio, por sua vez, continuava sendo o coração da comunicação. Nas manhãs, as famílias sintonizavam os programas de auditório, que lotavam teatros e espalhavam alegria pelo ar. À noite, as radionovelas faziam o país inteiro parar, imaginando rostos, lugares e romances apenas pelas vozes que saíam das caixas de som. O rádio unia as pessoas, fazia rir, chorar e sonhar, enquanto o Brasil descobria o poder da palavra e da música. Mas 1950 também foi o ano em que uma revolução silenciosa começou. A chegada da televisão, com a inauguração da TV Tupi, inaugurava uma nova era para a comunicação. Era algo quase mágico. Ver imagens em movimento dentro de casa. Muitos não acreditavam no que viam, e outros tantos se fascinavam com as possibilidades daquele novo meio. Alguns atores do cinema migraram para a TV, levando consigo o carisma das telas grandes para as pequenas. O país começava a entrar na era da imagem, e o Rio, como capital cultural, estava na linha de frente dessa transformação. Enquanto a cultura florescia, a cidade se expandia. A urbanização avançava rapidamente, e novos bairros surgiam para abrigar a população que crescia sem parar. O transporte público se tornava uma necessidade vital. Os trens da Central do Brasil corriam cheios, levando milhares de pessoas diariamente entre o centro e os subúrbios. As lanchas faziam a ligação com Niterói, enquanto ônibus e bondes cruzavam as avenidas que começavam a ganhar novos contornos. O Rio se tornava uma metrópole moderna, tentando equilibrar o encanto da praia e da boemia com os desafios de uma cidade em plena transformação. E não era só a capital que mudava. Pelo interior do estado, o progresso também se fazia presente. Nova Friburgo consolidava-se como um importante polo têxtil, conhecida pela qualidade de seus tecidos e pela força de seu comércio. Campos dos Goitacazes prosperava com a agricultura e o açúcar, enquanto Macaé dava os primeiros sinais de uma vocação industrial que, anos mais tarde, seria impulsionada pela descoberta do petróleo. Cada cidade tinha seu papel, e juntas construíam o retrato de um estado em movimento, vibrante, cheio de possibilidades. No cenário nacional, o Brasil vivia um momento de esperança. Getúlio Vargas retornava à presidência em 1950, agora eleito pelo voto popular. O país se reencontrava com a democracia e com um espírito de otimismo. Era um tempo de sonhos industriais, de investimentos em infraestrutura e de uma busca intensa por modernização. O governo incentivava a produção nacional, e a ideia de progresso ganhava força em todos os cantos. Surgiam novos produtos, novos hábitos e uma vontade coletiva de acompanhar o ritmo do mundo. O Brasil olhava para o futuro com entusiasmo, e o Rio de Janeiro
era o espelho dessa ambição. Nos cafés, nas praças e nas redações de jornal, falava-se de um país que finalmente caminhava para o desenvolvimento. E no horizonte começava a se desenhar um novo símbolo: Brasília. Ainda era apenas um projeto, um sonho distante no coração do Planalto Central, mas já representava a promessa de um Brasil moderno, independente e cheio de esperança. Era a materialização da ideia de que o país poderia se reinventar. Enquanto isso, o Rio, com toda a sua vida cultural e agitação urbana, continuava sendo o centro emocional do Brasil. Era uma cidade onde o passado e o futuro se encontravam, onde a tradição se misturava à modernidade. As calçadas de Copacabana ainda ecoavam os passos da elegância dos anos 40, mas os letreiros luminosos e as telas de cinema anunciavam um novo tempo. O cheiro do mar, o som dos bondes, o riso nas calçadas e o brilho das vitrines formavam uma paisagem viva, em constante movimento. O Rio de Janeiro, de 1950, era mais do que uma cidade. Era um retrato de um país inteiro aprendendo a crescer. Um Brasil que sonhava alto, que acreditava no progresso e que, mesmo diante das mudanças, mantinha viva sua essência, a alegria, o talento e a capacidade de se reinventar.